Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal e hoje vamos a mais um vídeo aqui, tá certo? Mais um dia de conteúdo pra vocês. Esses dias eu abri no meu Instagram uma caixinha de perguntas e perguntei às pessoas o que elas gostariam, o que elas sentiam falta de ver aqui no meu canal. E aí eu recebi algumas respostas, tá certo? Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou falar como é que é a minha relação com o alemão, como é que mora aqui sem falar alemão, falando inglês. E enfim, essa pergunta surgiu através da minha amiga Evelyn. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, como é morar na Alemanha sem falar alemão. Se você tem interesse em saber sobre esse tema, fica aqui comigo que a gente vai começar esse vídeo agora. Tu vai estudar alemão? Como vai ser para você lidar com a nova língua? Você já arrisca alguma coisa? Primeiro, vou estudar alemão? Bom, por enquanto, não, tá? Quando eu cheguei aqui, já foi começando a pandemia e isso meio que atrapalhou o andamento das coisas, que seria eu entrar no curso, conhecer outras pessoas. Tentei estudar sozinha, não me adaptei muito e não era o que eu queria naquele momento, então eu deixei um pouco de lado. Como eu já falo inglês há muitos anos, eu me sinto confortável falando inglês, no momento estou me virando com o meu inglês e também já sei algumas pequenas frases ou palavras que eu uso quando eu preciso ir ao mercado, aí à farmácia, no dia a dia, quando você começa a viver coisas que estão mais próximas da sua realidade, por exemplo, então você sabe falar sem sacola, eu quero pagar com cartão, bom dia, boa tarde, o que seja, e assim você vai se virando. Como eu já comentei, Matheus tem um alemão básico, mas também não sabe muita coisa, e quando a gente precisa de algo mais burocrático, né, ou algo mais específico em alemão, a gente usa o Google Tradutor, ou o Matheus usa o alemão dele pra meio que resolver aquilo que a gente precisa resolver. Então, no momento, eu tenho intenção, mas eu não sei se realmente eu vou. Faz sentido? Eu acho que faz, né? Mas se a gente for continuar aqui na Alemanha a longo prazo, eu acho que realmente faz muito sentido, sim. Eu acho que é importante eu aprender a língua para conseguir me integrar, para conseguir um trabalho melhor e mais oportunidades de trabalho, porque eu já tinha dado uma olhada e vi que é mais limitado o trabalho aqui para as pessoas que não falam alemão, porque mesmo que você trabalhe falando em inglês, exceto a área de Matheus, eu acredito que é a área de computação, eles pedem pelo menos um básicozinho ali de alemão para você conseguir se virar no dia a dia, e não é o meu caso, né? Eu não tenho um nível básico ainda. Ela perguntou como é que vai ser para eu lidar com a língua e se eu já arrisco algumas coisas. Eu sim arrisco pouquíssimas coisas, só realmente quando é necessário, né? Quando realmente eu preciso, que é só aquele basiquinho ali mesmo. E se eu realmente for estudar a fundo o alemão, eu acho que vou ter muita dificuldade, porque minha cabeça já está muito programada a falar inglês. E o alemão, apesar de, como algumas pessoas já me alertaram, ter algumas coisas similares ao inglês, eu acho que acaba me confundindo mais do que me ajudando. Realmente é uma língua muito difícil, muito diferente do que a gente já tem acesso, né? Que é, por exemplo, o inglês e o espanhol, lá no caso do Brasil. Então acho que ia ser mais difícil. Mas vou falar uma opinião que é muito minha, tá certo? Muito particular do que eu vivo e do que eu já passei aqui. Então eu acho que a curto prazo é válido, tá certo? Você consegue desenrolar as coisas. Normalmente quando você vai nos lugares as pessoas falam inglês, principalmente se forem as pessoas mais novas. Então você pode usar o aplicativo do Google Tradutor para te ajudar. Ele salva muita gente, tem uma não sei se vocês já sabem, mas além daquela função que você escreve e ele dá a tradução, tem uma função que é muito útil, que quando você abre o aplicativo, aí é assim que ele aparece, né? Quando você bota aqui na câmera, você pode traduzir em tempo real, e aí ele já aparece, mas não fica muito bom. Ou você pode colocar para escanear. Então ele vai ler, quando você clica aqui, ele vai ler o produto, tá certo? E ele já mostra a parte que você seleciona, ou quando você bota tudo, ele já mostra aqui, ó, a tradução. Então o Google Tradutor é realmente um aplicativo indispensável, tá certo? Quando você começa a morar, você vê que tem como aprender algumas coisas e você vai aprender naturalmente. Mas, por exemplo, eu vou na farmácia, como é que eu vou identificar o rótulo? Tá todo em alemão, então eu uso o Google Tradutor, tá certo? Aí pronto, se a pessoa fala inglês é super tranquilo, você fala de boas. Se a pessoa não fala, aí já tem um problema, né? Você tem que tentar falar palavras soltas, ou você tem que fazer mímica, usar o tradutor. A longo prazo, eu acho que não funciona muito, porque tem coisas mais burocráticas que você precisa
resolver e muitas vezes só funciona em alemão. Sem contar que a maioria das coisas aqui é tudo em alemão. Tem poucas coisas que são em inglês, tipo documentos que vêm em inglês também, placas que são traduzidas também para o inglês, mas no geral é tudo em alemão. Então você precisa acostumar o seu ouvido ou de fato aprender, porque não tem muito pra onde correr, tá certo? Então acho que é importante a longo prazo sim aprender a língua, porque você acaba ficando nessa saia justa de perguntar se a pessoa fala inglês ou se não fala. Aqui em Berlim a gente já passou por situações bem desagradáveis por não sabermos falar a língua. E a pessoa que estava do outro lado também a comunicação não fluiu muito bem e acabou causando uma situação bem chata que eu não desejo pra ninguém. Principalmente se você tá chegando aqui e passar por uma situação dessa, é realmente muito desencorajador pra você, tá certo? Você fica se sentindo muito frustrado porque não consegue se comunicar. Mas eu acho que é importante ter o alemão sim pra poder se integrar, pra poder falar com as pessoas. Saiba que sim, as pessoas falam, mas não é sempre que elas vão estar disponíveis a falar com você, não é sempre que elas vão estar falando com você tranquilamente, tá certo? Ou elas realmente não vão saber, então não tem muito o que fazer. Na função de Matheus, por exemplo, onde ele trabalha, todo mundo se comunica em inglês, então pra ele é super tranquilo, porque a ligação que ele tem com o alemão é mínima. No trabalho ele não precisa, em casa a gente fala português, então quando ele precisa é mais quando ele vai fazer alguma coisa externa. Mas pra mim, né, tipo, vamos dizer, se eu fosse conhecer alguém que mora aqui, que fala alemão, ir numa loja, falar com alguém que não fala inglês, então acaba pesando mais. A longo prazo eu acho que não é muito legal isso, você tá morando num país onde você não fala a língua, e aqui eu não sinto que as pessoas são tão abertas a falar inglês como em outros lugares. Na Holanda o pessoal é muito mais tranquilo em falar inglês do que falar em holandês, né? E também bem tranquilo quando a pessoa não fala a língua do país, né? Mas aqui eu sinto que muitas vezes quando você pede, eles não gostam muito, né? Ou eles ficam com cara feia, então enfim, é um direito deles. Não tô criticando isso, tá certo? Mas tô apenas relatando como é que foi o meu processo para vocês. Não sei como é que vai ser daqui pra frente, se eu vou aprender ou não, mas aí eu vou compartilhando tudo com vocês. E se você gostou desse vídeo, tá certo? Não esquece de curtir aqui. Se você mora na Alemanha e não fala inglês, também comenta aqui. Ou se você mora na Alemanha e já fala alemão, me conta como é que foi esse processo. É muito importante, eu conheço muita menina aqui que mora na Alemanha, que faz o curso de alemão. Muitas vezes é porque tem a questão também do visto, né? Do visto. Que a pessoa precisa, para mais na frente poder continuar tendo direito, né, àquele visto, você precisa ter um certo nível de alemão. Mas no meu caso, como eu contei aqui já no canal como é que foi essa experiência, ninguém me pediu nada. Depois que eu fiz esse processo também não chegou nenhuma carta pra mim solicitando que eu tivesse que estudar. Então, por enquanto, é isso, tá certo? Evelyn, muito obrigada por mandar essa pergunta. E, mais uma vez eu digo, me acompanhem lá no Instagram também, se vocês querem ficar por dentro do que eu tô fazendo, porque eu gosto sempre de interagir. E eu gosto sempre de abrir caixinha de pergunta, tá certo? Vocês mandarem sugestões pra gente estar sempre conectado, tá bom? Então, muito obrigada a quem participou também, quem tá ativo lá no Instagram, que me manda pergunta, que me manda direct. Eu gosto muito de receber todos vocês, tá bom? Um beijo bem grande, tchau!